Espero encontrá-los bem e o tema que nós vamos abordar aqui é a educação. A educação neste momento em que estamos vivendo, este momento de pandemia, este momento de isolamento. Para esta reflexão, eu trago aqui uma pequena menção à obra do Harari, do professor Harari. Para quem não conhece, 21 lições para o século XXI. Na verdade, eu vou frisar no capítulo 19. Também é só uma pinçada neste capítulo que trata da educação para o século XXI. Essa reflexão será feita à luz deste livro maravilhoso do Bauman, Cegueira Moral, que trata da perda da sensibilidade na modernidade líquida. Estamos passando por momentos de aflição, pessoas tristes, pessoas com medo, pessoas preocupadas. E o que é que o medo tem a ver com a educação? O que é que nós podemos levar de positivo após este momento, após essa crise que nós estamos passando, essa crise mundial por conta dessa pandemia? Muitas lições nós teremos, além daquelas que já estão sendo propagadas em relação ao retorno dos encontros familiares, pelo menos naquele núcleo que existe dentro da mesma casa. As pessoas moram na mesma casa, mas ao mesmo tempo parece que não convivem. E esse momento de pandemia está trazendo essa oportunidade. Então é o momento para que as famílias se unam mesmo, fortaleçam seus laços. Harari ele traz uma reflexão sobre a incerteza da condição humana para 2050. Me parece que todas as preocupações, todas não, mas algumas preocupações que Harari traz nessa sua obra, algumas delas se anteciparam para o momento em que estamos vivendo. A questão da incerteza, ele aborda até uma questão de natureza biológica, sociológica também, por conta das transformações radicais que o mundo vem passando. Bom, essa pandemia trouxe um choque para todos. Estamos enfrentando uma mudança de comportamento, o que muda os paradigmas de comércio. Esses desafios apontam para uma direção. Como é que nós lidamos com a crise? Como é que você supera a crise? O ponto que eu quero destacar aqui em Bauman é a questão do medo. Bauman ele trata do medo como uma mercadoria política. A cultura do medo ela vai aumentando sobremaneira, que ela vai ficando cada vez mais poderosa e global. Bauman fala sobre o medo domesticado. Tenho medo, logo existo. Quer dizer, as pessoas vivem hoje em função de um medo. O medo se tornou uma mercadoria política. Daí eu quero chegar numa ideia, numa mensagem reflexiva de esperança. Por que é que nós temos medo? Bauman explica, existem 3 razões para o medo. Quais são as razões para o medo? A ignorância. O que é ignorância? Eu não sei o que vai acontecer. Então, essa ignorância, o não saber, traz medo. Outro fator que traz o medo, que potencializa o medo nas pessoas, é a impotência. Eu não posso fazer nada. E o terceiro fator seria a humilhação, que seria uma ameaça à autoestima. Então, se nós analisarmos as 3 razões que Bauman cita em sua obra para a existência do medo, e nós traduzirmos para a nossa realidade, vamos pensar assim, profissionalmente. Pessoas estão com medo de perder emprego, pessoas estão, infelizmente, perdendo emprego, pessoas estão com medo em relação ao futuro. Aí entra o ponto da ignorância, nós não sabemos o que vai acontecer. As pessoas se sentem impotentes, não posso fazer nada. O medo em relação ao contágio, nada posso fazer. A questão da humilhação, que é o que nós estamos vendo com frequência nas redes sociais. Ninguém pede para ficar desempregado, ninguém pede para se contaminar por este vírus, mas acontece. Então, vamos limitar este campo do medo de que forma? Pensando nessas ações, nessas razões que motivam o medo, pensando exatamente no que pode ser feito, o que cada um de nós podemos fazer. O que você pode fazer para, de certa forma, atenuar esse medo? Medo todos nós temos, é natural. Todas as pessoas do mundo têm medo. E o que você pode fazer para atenuar o medo? Se eu pensar no meu trabalho, fazendo uso das experiências e dos relatos
na obra aqui de Harari, ele fala que o profissional do século XXI, o profissional de 2050, é aquele profissional que não fica limitado ao que faz. Ele busca alternativas, ele busca inovar. Esse é um ponto. Então eu não posso ficar ali preso ao meu medo. Eu tenho incertezas, todos nós temos incertezas, mas o que eu faço a respeito? Eu sou flexível? Eu busco inovar naquilo que eu posso oferecer? Esse é um diferencial. A ignorância em relação a uma doença, eu posso pensar no que eu posso fazer para me prevenir. É evidente que, mesmo assim, todos corremos riscos. Em relação ao sentimento de impotência, nada posso fazer? Podemos sim. O que é que nós podemos fazer? Primeira coisa, cada um sabe da sua vida, mas se você puder evitar participar de situações com aglomeração de pessoas, eu não estou falando para a pessoa não sair para trabalhar, quem precisa trabalhar, mas tomando todas as precauções, todos os cuidados. E a questão da humilhação, da autoestima, é uma questão também muito cara, muito preciosa, diz respeito à dignidade humana. E hoje nós estamos vivendo uma época difícil, em que as pessoas cada vez mais perderam o senso de sensibilidade, de solidariedade, de respeito ao próximo. Então, se nós analisarmos esses pontos que aqui foram destacados, o que é que nós podemos extrair de bom dessa conversa? Podemos extrair de bom o seguinte: podemos fazer algo a respeito, sim. Todos nós podemos. E essas atitudes começam dentro da sua casa. Começam a partir dos pequenos detalhes que você deve observar. Eu espero que todos fiquem bem, eu espero que as coisas aconteçam da melhor forma, eu espero que você seja promovido no seu emprego, ao invés de pensar no desemprego, porque é a partir da crise que surgem as ideias, é a partir da crise que você se modifica, você se transforma. Em relação à educação, nós estamos passando por um processo de mudança, quebra de paradigmas, pelo qual os profissionais da educação precisam se reinventar. Aquilo que Harari fala, o profissional do século XXI, ele faz um destaque para 30 anos, o profissional de 2050. Na verdade, toda essa situação acabou trazendo uma antecipação. Nós já estamos vivendo a era da informação, pela qual grande parte das pessoas possui acesso a essas informações. Infelizmente, existe uma parcela que está excluída ainda dos meios digitais. Mas vejam bem, com base neste acesso às informações, será que os nossos filhos, será que os estudantes, eles conseguem absorver, eles conseguem manipular dados, que eu digo no sentido de crescer no conhecimento? Será que eles conseguem filtrar qual é a informação relevante, qual que não é? Para tudo isso, para essas respostas, o que é necessário? É necessário não somente saber entrar numa webconferência ou criar uma sala de webconferência ou ainda acessar bases e bibliotecas. O que nós precisamos estimular é o conhecimento, a inteligência emocional. Saber lidar com a crise. Nós estamos passando por essa crise, outras virão, nós sabemos. E é imprescindível este preparo emocional, é agir com firmeza, embora a pessoa possa ter medo, pois ninguém sabe o devir, ninguém sabe o que pode acontecer, nós ignoramos, nós nos sentimos impotentes, nós podemos até ter o medo da humilhação. Então, se eu me projetar, se eu não estou falando aqui em pensamento positivo, eu não estou falando aqui em autoajuda, estou falando em atitudes. O que é que eu faço a respeito de uma situação adversa? Como eu reajo à crise? E este reagir à crise, quando eu falo aqui, eu não estou visando apenas a questão profissional. Eu estou falando como ser humano. Como é que você reage nas relações com as pessoas? Pessoas da sua família, pessoas do seu convívio. Todos nós estamos passando por momentos de tensão. Mas qual é a forma que você recepciona e você retransmite este momento vivido? É momento para mergulhar. Mergulhar em quê? Em aprender. Aprender cada vez mais. O que eu posso aprender? Aquilo que você tiver vontade de aprender. Aquilo que você entenda que seja relevante para a sua formação como pessoa. Se eu sou um professor,
Isso faz parte da minha vida. Eu preciso cada vez mais buscar um preparo para que eu me torne um professor melhor do que eu era ontem, mas no sentido de nós humanizarmos, porque nós estamos vendo uma mecanização, a inteligência artificial, e nós estamos nos tornando cada vez mais frios, porque nós estamos perdendo esse tato humano. Então, mais humanidade, é isso que nós precisamos. Se eu puder, então, deixar alguma reflexão, alguma meditação, modifique a sua forma de pensar no sentido de se reinventar. Reinvente-se. Veja o que essa crise pode trazer de mudança para melhor na sua vida. Nós vamos passar por momentos difíceis, alguns já estão passando, alguns perderam emprego, alguns perderam entes queridos, mas nós precisamos ficar firmes, nós precisamos continuar a nossa vida. E como é que nós vamos lidar com esse posterior? Então é este preparo que você precisa elaborar muito bem a partir de agora. Então como é que eu me preparo? Pensando em mudança, mudança para melhor. Como eu posso ser melhor do que eu já fui até hoje? O que eu posso fazer a partir de agora para mudar como pessoa, para mudar como profissional? Essa é a mensagem de hoje. Espero que estejam todos bem e até uma próxima mensagem. Um grande abraço. Desejo a todos muita felicidade e que você consiga atingir os seus objetivos. Um abraço.